Bom, meus queridos, minhas queridas, nós começamos o encontro da semana anterior conversando aqui sobre o direito recursal. O direito recursal ele vem dentro da sistemática do processo civil e, de certo modo, nós precisamos lidar aqui com uma questão extremamente interessante, extremamente correlata à figura, para que a gente possa entender essa sistemática. De um modo geral, nós vamos perceber que o sistema recursal, tanto no processo brasileiro quanto no processo estrangeiro, ele tem uma estruturação própria para a sua construção. E exatamente quando a gente trabalha com essas categorias, é importante que a gente faça os links. Eu acho que na aula passada eu comentei com vocês, né, que há um certo... Estou achando que ficou alto demais. Há um certo preconceito, de um modo geral, dos alunos, quando a gente lida com essa primeira unidade, porque tende a compreender que essa unidade ela é uma unidade de menor importância porque ela se chama Teoria Geral dos Recursos. E, na verdade, é exatamente o oposto, né? Essa unidade é a unidade mais importante do semestre, exatamente porque ela vai fornecer as condições de subsídio fundamental para que a gente compreenda como toda a dinâmica dos recursos, e aí, atenção, eu não estou falando apenas do processo civil, eu estou falando de algo que vai servir para o processo penal, para o direito justo-trabalhista e por aí vai. Né? Então, atenção para esse detalhe aqui. Nós vamos trabalhar nessa unidade de hoje, a partir do momento em que nós já sabemos o que é recurso. Né? Vimos no encontro de quarta passada que os recursos precisam ser compreendidos como fases eventuais ao procedimento de conhecimento ou ao processo de execução. E, a partir dos recursos, nós buscamos impugnar provimentos jurisdicionais. Dito de outra forma, né, isso significa que, quando eu manejo um recurso, eu estou dizendo que uma decisão judicial é errada. Não simplesmente que eu não concordo, ela é errada sob o ponto de vista da lei. E, a partir desse ponto de vista legal, você traz razões para impugnar aquela decisão, para que uma nova decisão seja produzida por uma instância superior. Consequentemente, se a gente pensar a dinâmica dos recursos a partir da a partir aqui, né? Se a gente pensar a dinâmica dos recursos a partir da forma com que os provimentos jurisdicionais eles são construídos, nós vamos observar então o seguinte: um juízo de primeiro grau ou de primeira instância produz um conjunto de provimentos, um juízo
de segundo grau produz um outro conjunto de provimentos e a mesma coisa se reproduz aqui nesse juízo de terceiro grau. Aí a gente vai dizer, olha, mas o que há de similar aqui? Nós estamos falando de tribunais no segundo e no terceiro grau, e nós estamos falando aqui do chamado juízo monocrático. A expressão juízo monocrático é exatamente porque a primeira instância ela tem a participação única e exclusiva de um magistrado, de um único. Nos tribunais de segundo ou de terceiro grau, as decisões são marcadas por um princípio de colegialidade. Com isso, eu quero dizer que, ao invés de uma decisão, sempre um órgão coletivo, mais de um, proferirá uma decisão. Pode ser um órgão de 3, de 5, de 9, de 11, até de 25, dependendo da composição daquele órgão dentro da estrutura daquele tribunal. Mais à frente, nós vamos conversar sobre isso. Dessa forma, o sistema recursal ele é construído de uma maneira extremamente interessante e racionalizada. Me dão só licença. E racionalizada para que, a partir de uma determinada decisão judicial, em seu sentido lato, ou melhor dizendo, de um provimento jurisdicional, eu tenha um recurso correto e organizado para sua aplicação. O sistema recursal brasileiro, e de certa maneira, o sistema recursal mundial, segue aqui, então, um conjunto de princípios gerais do direito recursal. E esses princípios gerais do direito recursal, eles são extremamente interessantes, extremamente importantes, porque eles fornecem o contorno normativo menor para disciplinar, para organizar toda a sistematicidade dos recursos cíveis, penais, etc. Enfim, quer dizer, tecnicamente, a unidade que eu estou dando hoje, ou iniciando, na verdade, é uma unidade que não deveria ser uma unidade do processo civil. Ela deveria ser uma unidade da teoria geral do processo. E por isso, lá, o meu manual de teoria geral do processo, escrito com meus irmãos acadêmicos, Dierle Nunes e Alexandre Bahia, tem um capítulo sobre essa unidade, sobre os princípios recursais. Porque, no fim, isso não é processo civil, isso é TGP. Mas eu sei, vocês não viram na teoria geral do processo, então a gente precisa fazer o link aqui para o direito processual civil e que vai servir para os meus colegas professores de processo penal, de processo do trabalho, enfim. Né? Eu estou simplesmente aqui, como eu posso dizer, trabalhando ou antecipando uma questão que virá a ser objeto deles lá na frente. Qual é o grande problema? A doutrina brasileira, de certa maneira, a doutrina concurseira, aumentou nos últimos anos consideravelmente o número de princípios recursais. Na prática, nós vamos observar que a doutrina criou
Princípios recursais que talvez não estivessem previstos em autores clássicos do direito processual civil, como, por exemplo, Carnelucci, Chiovenda, etc., etc. Né? Esses autores pensaram aqui em um conjunto originário e a doutrina foi evoluindo. Em alguns aspectos, essa leitura da principiologia recursal também requenta princípios da teoria geral do processo. Sabe aquela coisa? Para parecer novo, ou para refrescar a memória de vocês, a doutrina concurseira dá nomes novos para coisas velhas. Para coisas que nós chamaríamos, na teoria geral do processo, por outros nomes principiológicos. E aí acaba ficando um negócio um tanto quanto redundante. Né? Quer dizer, existem os princípios da teoria geral, mas quando eles chegam na seara recursal, eles recebem nomes novos. Mesma coisa vai acontecer lá no semestre que vem, no processo de execução. Eles recebem nomes novos, mas eles não são princípios da execução, porque eles não tratam de normas exclusivas da execução, mas normas que são compartilhadas pelo processo de conhecimento, pela execução, pelos recursos, pela tutela provisória, enfim, pela teoria geral do processo como um todo. Aí a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. A gente precisa aprender que uma coisa, ainda que, infelizmente, oriunda da teoria geral, aqui será cobrado em provas como OAB ou concursos públicos com nome próprio. Ponto. Sabendo disso, dançamos conforme a música. Né? Conforme a música nos permite dançar. Paciência. A gente não adianta querer ser mais realista do que o rei. Se a doutrina concurseira usa esses nomes, vocês precisam saber esses nomes. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, a gente precisa lidar com o princípio, que é o chamado princípio da taxatividade recursal. O princípio da taxatividade recursal, ele tem um enunciado. O enunciado dele é de que apenas podemos trabalhar com os recursos previstos pelo ordenamento jurídico. Dito de outra forma, os recursos não estão no ordenamento jurídico como números abertos, mas como números clausos. Os princípios representam aqui, digamos assim, condições de possibilidade de procedibilidade definidos previamente dentro da estrutura do ordenamento jurídico. Consequência 1. A doutrina e a jurisprudência não podem criar ou regular recursos. Recursos como fases do procedimento estão previstos na lei e serão criados por esta e regulados por estas. Perfeito? Ou seja, diante dessa sistemática, o que nós vamos acabar observando é que o princípio da taxatividade, na verdade, é o princípio da reserva legal. Nada mais, nada menos do que o princípio da legalidade. Isso significa para nós que quando nós vamos para a seara recursal, e aí a gente tem que pensar que os recursos aparecem para nós no início do Código de Processo Civil,
Código de Processo Civil, em seu artigo 994, eu vou colocá-lo aqui na tela, elenca para nós quais são os recursos existentes no sistema brasileiro. E aqui decorre uma coisa muito curiosa. Se eu pego esses recursos, eu vou perceber que eu só tenho esses 9 recursos, e ainda que haja 9 recursos, talvez nós não tenhamos recursos demais, como a mídia gosta de vender para nós, essa equivocada ideia, mas que na realidade são esses os recursos com os quais nós vamos trabalhar. Ou seja, toda teoria geral, ela vale, ela serve, digamos assim, esses recursos, que serão recursos distribuídos entre os provimentos de primeiro grau e entre os provimentos de segundo e de terceiro grau. De uma forma muito interessante, o que nós vamos perceber é que a lei, quando ela lista e regulamenta cada um desses recursos, ela estabelece para nós, primeiro, a criação de um conjunto e a exclusão de toda uma outra figura de coisas que não tem a natureza recursal e, como não tem a natureza recursal, não podem ser tratados como recursos. A doutrina brasileira gosta de trabalhar uma categoria, que é a categoria do sucedâneo recursal. Sucedâneo recursal é aquilo que não é recurso, mas que, da mesma forma que os recursos, podem servir para atacar provimentos jurisdicionais. Uma ação rescisória, uma ação anulatória, um mandado de segurança, no processo penal, o habeas corpus, a reclamação, não a trabalhista, a constitucional, são aqui sucedâneos recursais que indicam para nós outros modos, que não dos recursos, para atacar uma determinada decisão, provimento jurisdicional. Mas, bom, nós não vamos falar deles. Não nos é objeto agora estes sucedâneos recursais, até porque eles não se submetem à lógica dos recursos. Bom, se a gente volta à aula da semana passada, então nós vamos compreender que recursos são mecanismos processuais para os quais voluntariamente um sujeito processual busca a impugnação de um provimento jurisdicional. A partir disso, estes são os recursos disponibilizados pelo nosso sistema. Esses são os recursos disponibilizados. Esses são os recursos criados pelo legislador. E nem a jurisprudência, e nem a doutrina pode inventar recursos. Vez e outra, a jurisprudência tenta abusar de uma criatividade tentando modificar um sistema de processamento de um recurso, por exemplo, criando situações anômalas ao cabimento de um recurso. Isto é vedado pelo princípio aqui da taxatividade, representando o princípio da taxatividade, um princípio da legalidade com nome novo para vocês.
Dentro dessa sistemática, a gente também precisa observar uma outra coisa. O princípio da taxatividade vai organizar para nós o sistema recursal, de modo que, dentro dessa organização, fica possível compreender para que cada recurso se destina. Algumas pessoas confundem as hipóteses recursais previstas aqui no artigo 994, incisos, entre elas, né? E aí fazem uma espécie de confusão mental e até processual na utilização equivocada. De certo modo, o princípio da taxatividade, ele está dizendo, a lei fixa quando eu uso o recurso de apelação. A lei fixa quando eu uso o agravo de instrumento. Quando eu uso o agravo interno. Quando eu uso o recurso ordinário ou extraordinário ou, enfim, cada uma dessas 9 modalidades. Daqui decorre também um ponto de reflexão importante sobre o princípio da taxatividade. Cada situação prevista pelo ordenamento jurídico, e aqui o ordenamento jurídico, na grande maioria, para nós, é claro, é o Código de Processo Civil, mas, por outro lado, algumas hipóteses de utilização de alguns recursos estão para além do Código de Processo Civil, porque eles têm previsão constitucional. É o caso do recurso ordinário, é o caso do recurso especial e é o caso do recurso extraordinário. Ou seja, né, essas 3 modalidades, antes mesmo de estarem previstas no Código de Processo Civil, tem na Constituição de 88 a sua base inicial. Nós estamos cumprindo com a ideia de legalidade. Ou seja, o que importa é que a criação desses recursos não escape à lei em seu sentido formal. Agora, uma coisa interessante também. A Constituição de 88 proíbe que medidas provisórias regulamentem normas processuais. Então, eu não posso ter a criação de um recurso por MP. É preciso lei, no sentido de lei ordinária, pelo menos, editada pelo Congresso Nacional e de competência exclusiva da União. Ou seja, só o Congresso Nacional. Eu não posso ter leis estaduais sobre processo, e, consequentemente, sobre recurso. Né? Então, aqui, o sistema processual, a partir da ideia de taxatividade, vincula as manifestações recursais a uma determinação estabelecida pelo Congresso Nacional. Perfeito? Daqui, mostra-se extremamente importante essa percepção da vinculabilidade dos recursos. E é óbvio, separemos dos sucedâneos. Então, eu não vou falar sobre mandado de segurança. Mandado de segurança é matéria do período que vem. Né? Procedimento especial, consequentemente.
Eventual reclamação constitucional, nós vamos discutir um pouco mais à frente. Toca o nosso tema. Mas, bom, depois da gente estudar recurso. E da mesma forma, a ação rescisória será vista por nós depois de estudarmos recursos. Porque ela não é um recurso. Né? Então, ela vai entrar nessa categoria do sucedâneo. Parece recurso, mas não é recurso. Cheira recurso, mas não é recurso. Porque não segue a principiologia recursal. Não é uma fase, é um processo novo. Como a gente viu na leitura equivocada, que, por exemplo, um autor como Beth fazia na sistemática anterior e que foi apresentada para vocês na aula passada. Bom, primeiro princípio, então, é esse. Né? O recurso está vinculado à lei, e só à lei, e aí eu vou ter que saber que existe uma relação de correspondência, que depois vai ser melhor desenvolvida entre o recurso e o provimento jurisdicional, que eu busco atacar, que eu busco enfrentar. O segundo princípio recursal é chamado de voluntariedade. Bom, daqui decorrem algumas questões. Primeiro, o recurso é um instrumento processual no qual, por opção, voluntariamente, aquele que é recorrente escolhe recorrer. Se ele escolhe, ele assume os ônus para tais. Então, diante dessa situação, o princípio da voluntariedade marca primeiro para nós a ideia de que ninguém é obrigado a recorrer. O ordenamento jurídico não coloca uma faca no pescoço do recorrente e diz: você vai recorrer. É uma opção dele. E um ônus, a partir do momento em que essa opção é tomada. Então, eu recorro porque eu quero. Eu recorro porque eu quero. Segundo, ninguém depende da vontade de outro para recorrer. Exemplo, um litisconsórcio. Tenho 2 réus. Em razão do resultado da sentença, um decide apelar, o outro não. Isso é possível? Perfeitamente. Perfeitamente. Ah, mas o meu corréu recorreu, eu vou ter que recorrer? Não. Então, o meu ato de recorrer depende do meu desejo de recorrer. Daqui decorre também um fato interessante, e que às vezes pouco observado. Aquele que recorre pode desistir do recurso até que o recurso seja julgado. Ou seja, é óbvio que você não pode desistir ao final. O tribunal declara você como perdedor, se diz: eu desisti. Não. Mas até que a decisão recursal seja dada, no curso do procedimento recursal, o recorrente tem a liberalidade, um verdadeiro direito potestativo, de informar ao tribunal que ele não deseja mais o recurso. E aí, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Isso é diferente, por exemplo, do que o artigo 485 determina para a petição inicial no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, o autor só desiste da ação se o réu não foi citado ou se citado, o réu concorda com a desistência. A desistência é, portanto, um negócio jurídico-processual. É um acordo de vontades. Se o réu disser: eu não concordo, eu quero que a ação seja julgada, a ação será julgada.
ainda que o autor não tenha mais interesse na sua continuidade. Isso não se aplica aos recursos. Na seara recursal, eu sou recorrente, viro e digo, não quero mais recorrer. O tribunal dirá perfeitamente, extingo o meu recurso, sem julgamento do mérito. Não vou entrar, ele tem uma decisão meramente terminativa e fica o provimento jurisdicional anterior. Então, eu posso propor o recurso e desistir dele, amanhã ou depois. Publica-se a pauta de julgamento. No dia, antes do resultado ser prolatado, eu posso dizer para o tribunal, desistir. É uma faculdade que eu tenho. Ah, mas o réu, sei lá, o recorrido, melhor dizendo do que réu, ele criou a expectativa de ver o resultado. Vamos ver. Mera expectativa, não é direito. Eu posso ir lá e dizer, ó, quero recorrer, não. Desistir. E daí? E o meu recurso encontra o seu fim processual. Ainda que se frustrem todas as expectativas dos outros que achavam que você levaria o recurso até o final. Daqui decorre também uma coisa muito interessante. Do mesmo modo que no procedimento de conhecimento, ou no módulo de execução, as partes podem transacionar, claro, se o direito for disponível, elas podem transacionar na etapa recursal. Quinta-feira passada, eu tinha um recurso para fazer sustentação oral. O meu cliente processou a Unimed, mas na quarta-feira, a Unimed me procurou e me ofereceu um acordo. E disse, estamos dispostos a pagar R$100.000 para o seu cliente, você concorda? Entrei em contato com o meu cliente e falei, olha, a Unimed vai depositar na sexta-feira R$100.000 se você topar. Ou então a gente segue com recurso. Aliás, o recurso nem era nosso, era da Unimed. Mas a Unimed sabia que, dependendo, se ela ganhasse ou perdesse, um recurso para um tribunal superior, Supremo, STJ, poderia vir. Então, resultado, né? Nos procurou na quarta-feira, vamos dizer, já caminhando para o fim do segundo tempo da partida, e me apresentou uma proposta dizendo, nós vamos pagar isso. Eu aceitei, enviei o termo de acordo para o meu cliente assinou, eu assinei, escaneei, devolvi para a Unimed. A Unimed fez o protocolo na quarta-feira mesmo, dizendo para o tribunal, fizemos um acordo. Não quero mais o recurso, disse a Unimed. Na própria quarta-feira, o tribunal, que julgaria o recurso na quinta, e possivelmente já estava com o voto escrito, publicou no sistema do PJE. Opa, a Unimed desistiu do recurso. Então, extingo sem mérito a etapa recursal. Extingo sem mérito a etapa recursal. E aí, bonitinho. Fizemos um acordo na quarta, o recurso não foi julgado na quinta, na sexta-feira, R$100.000 caíram na conta do meu cliente. Beleza. Combinado. Bonitinho. Todo mundo saiu satisfeito. Tá? Menos o processo para a Unimed. A Unimed pagou um dinheiro, mas poderia acabar vindo pagar mais. Meu cliente ficou satisfeito. A Unimed nem chorou, nem parcelou, nem o caramba. Foi lá e botou R$100.000 na conta dele. Morreu Maria. Isso é uma decorrência do princípio da voluntariedade. Então, as partes chegam ao acordo e decidem não recorrer. Plenamente possível. Plenamente possível. Tendo em vista que o princípio da conciliação é um princípio da teoria geral do processo, inclusive, para dizer o código. As transações serão estimuladas.
E a qualquer momento eu posso transacionar, desde que o direito material seja disponível. Claro, desde que o direito material seja disponível. Então ninguém é obrigado a recorrer. E ninguém que tenha recorrido é obrigado a assistir o julgamento do seu próprio recurso, se assim não quiser. A desistência pode acontecer a qualquer momento. Ok? Decorremos um outro fenômeno. Não existe recurso do próprio Poder Judiciário. Né? Então, a ideia do chamado recurso de ofício não existe. O juiz não recorre de sua própria decisão. Não confundir. A remessa necessária, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, com recurso. Ah, mas na prática, lá nos corredores dos fóruns, as pessoas chamam a remessa necessária de recurso de ofício. Está errado? Tá. Muito. É atécnico. É absolutamente equivocado. Eu não posso, em hipótese nenhuma, definir aqui a remessa necessária como recurso. Por quê? Porque falta o elemento fundamental: vontade. Vamos lembrar. A remessa necessária é uma modalidade processual que determina um reexame de sentença, por isso só é válido para o primeiro grau, quando a fazenda pública é sucumbente. Se a fazenda pública perde uma causa, em princípio, esta causa, antes do trânsito em julgado, como condição processual de extensão da fase decisória, irá para um tribunal de segundo grau, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, dependendo de quem for o nosso juízo, e obrigatoriamente ela vai ser rejulgada. Obrigatoriamente ela vai ser rejulgada. Rejulgada significa, inclusive, por força da súmula 45 do STJ, que uma nova decisão, não pode prejudicar a fazenda, mas pode discutir o processo inteiro, desde que para beneficiá-la, diz aqui também a súmula 325 do STJ. Então, 45, 325, que estabelece a 325, que o reexame necessário devolve tudo para o tribunal, mas tudo que não prejudica a fazenda pública. Thalita, te respondo agora. A remessa necessária é uma extensão da fase decisória. Toda vez que a fazenda pública perde uma ação, esta ação, ainda que o procurador público não recorra, não faz coisa julgada material. Não se torna imutável, o processo não se encerra, enquanto o juiz de primeiro grau não enviar os autos físicos ou eletrônicos para que o Tribunal de Justiça, ou TRF, rejulgue a causa, produzindo nova decisão, discutindo novamente tudo que foi discutido na sentença, desde que a sentença esteja aqui, é claro, né, sem observar duas exceções ao 496. Falo disso daqui a pouco. Mas voltando ao ponto. A remessa necessária é nada mais, nada menos do que um benefício que só a fazenda pública tem. E por isso uma quebra de isonomia talvez deveria demonstrar uma inconstitucionalidade. Mas, enfim. A remessa necessária dá ao Estado a possibilidade de não precisar recorrer das sentenças nas quais ele sai perdedor. É isso. Por quê? Porque esta sentença no qual
ele não saiu perdedor, quer dizer, na qual ele saiu perdedor, a Fazenda Pública saiu perdedor, a Fazenda Pública vai ter direito a um outro grau de jurisdição, reanalisando tudo e produzindo uma decisão igual ou mais benéfica. Então, exemplo, a Fazenda Pública foi condenada a pagar, vamos imaginar aqui, um município de capital, Belo Horizonte, foi condenada a pagar, em particular, algo em torno de R$600 mil. O procurador público não recorreu. O advogado municipal não recorreu. Ainda assim não haverá formação de coisa julgada. Esta causa sai do primeiro para o segundo grau e o Tribunal de Justiça vai proferir uma nova decisão nos limites da súmula 325 e 345 do STJ. Ou seja, produzindo uma decisão igual, condenando a Fazenda a 600 mil, ou melhor, diminuindo a condenação de 600 para 500, de 600 para 300, ou até mesmo anulando a condenação da Fazenda Pública. Mas nunca subindo esta condenação se a parte anterior, a parte, o cidadão, também não tiver recorrido. Quer dizer, aí eu preciso do recurso dele. Né? São duas situações diferentes. Ah, mas houve um recurso da Fazenda Pública. Então não tem remessa necessária. A remessa necessária só vem da inércia do procurador público. Por que isso? Porque o código imagina, primeiro, que o procurador público tem muito serviço. E aí, tadinho, ele pode perder um prazo. Vai que ele perde o prazo e esquece de recorrer. Formaria coisa julgada. Segunda situação, mais elegante. Ah, mas se a Fazenda Pública perde, o coletivo perde. Porque é o dinheiro público que está sendo objeto de condenação. Então, por uma suposta primazia do interesse público, eu teria esse privilégio de duplo julgamento, mas sem a natureza recursal. Não sei se eu me fiz claro, Thalita. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é um detalhe importantíssimo. Eu tenho duas exceções, onde a remessa necessária não será aplicada. Primeiro, uma exceção quantitativa. Valor. O Código de Processo Civil estabelece aqui, pegar o CPC para mostrar para vocês, aqui no artigo 496, que não se aplica a remessa necessária quando o valor condenado à Fazenda Pública for inferior a 1.000 salários mínimos se a fazenda perdedora for a União. 500 os estados, o DF e as capitais. 100 salários mínimos para os demais municípios que não são capitais. Né? Claro que nesse conceito, Fazenda Pública engloba autarquias, fundações, respectivamente, municipais, estaduais ou federais. Né? É válido de maneira geral, de maneira geral aqui. Então, como eu disse, o município de Belo Horizonte foi condenado em R$600 mil. Opa, isso é superior a 500 salários mínimos. Mas e se o município de Belo Horizonte fosse condenado a R$400 mil?
Então, ou o procurador público recorre, ou este valor vai transitar em julgado pela ausência de um recurso voluntário, eu estou sendo pleonástico de propósito, pela ausência de um recurso interposto pela própria Fazenda Pública, pelo próprio advogado público, vamos colocar assim. Então, esse é o primeiro caso de exceção. Segundo caso de exceção, a remessa necessária não é aplicada se a sentença se baseou em um precedente. Lembrando que precedente não é jurisprudência, lembrando que os precedentes têm efeitos erga omnes, os precedentes são obrigatórios. E se realmente, naquele caso, cabia o precedente, o fato do juiz, no primeiro grau, ao dar a sentença, fundamentar na aplicação desse precedente, que ele é obrigatório, independente se o juiz concorda ou não concorda com o precedente, ele deve aplicar o precedente, porque o princípio do livre convencimento não existe mais. O juiz é obrigado a seguir aquilo que os tribunais acima dele assim definiram como direito. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma obrigação. Consequentemente, se a sentença aplica o precedente, há uma presunção de que a sentença está certa. Porque a sentença não vai ser um ato individual de vontade do juiz A ou B. A sentença vai ser, então, a expressão daquilo que um judiciário mais alto assim definiu como obrigatório. Então, o juiz vai seguir. Então, se o juiz diz na sentença que está aplicando o precedente A, B, o IRDR de número tal, o recurso especial repetitivo de número tal, o julgamento da repercussão geral de tema tal do Supremo Tribunal Federal, essa sentença tem uma presunção de certeza, de qualidade, de acertidão. Aí é o ponto. Ah, mas é valor superior a 500 mil reais, R$1 milhão, sei lá. Então, vai ser aplicado esse parágrafo e a remessa necessária não. Resultado. Se não recorrer, para afastar o precedente, presumirmos que a sentença é perfeita, é correta. Né? É isso mesmo, consequentemente. E aí não tem mistério. Né? E aí não tem mistério. Né? Aí a remessa necessária não existe. Não se aplica. Né? Resultado prático. Resultado prático. O que nós vamos perceber aqui é que eu não posso confundir a remessa necessária com o recurso. Né? Então, olha que coisa interessante. Até o presente momento, nós já sabemos que os sucedâneos recursais não são recursos. Nós já sabemos que a remessa necessária não é recurso e que, por isso, não é problema nosso. Não é problema nosso. Então, nós não vamos falar de remessa necessária, porque já falamos no período anterior. Nós não vamos falar agora de ação rescisória, nós não vamos falar de mandado de segurança, etc, etc. Muito menos de habeas corpus, porque isso aí é lá do processo penal. Né? Aí fica para lá. Eles não seguem os princípios, eles não seguem os efeitos, eles não são processados pelo mesmo procedimento, etc, etc, etc. Então, o que é o objeto, no fim das contas, da nossa disciplina? Esses recursos. Esses aqui. Esses 9 recursos previstos dentro da sistemática do ordenamento jurídico brasileiro. Mas antes, a gente precisa entender um conjunto de normas que se aplicam a todos eles, indefinidamente, de maneira indistinta. Perfeito? Meus fotos, vamos adiante. Vamos adiante. Terceiro princípio. Terceiro princípio.
princípio da lesividade. O princípio da lesividade, ele ganha esse nome aqui, mas ele não é, na verdade, uma coisa nova na teoria do processo. Ele nada mais é do que aquilo que a teoria de Enrico Túlio Liebmann chamava por interesse processual. Bom, vamos lá. O que é o interesse processual? O interesse processual é um dos pressupostos para a propositura da petição inicial. Da petição inicial. O interesse processual é a demonstração que o autor tem que assumir de que aquela ação lhe trará um resultado útil. Resultado útil não é só dinheiro, não, gente. O resultado útil está ligado aqui ao fato de que algum aspecto da vida desta pessoa, natural ou jurídica, mudará para melhor. Mudará para melhor. Acho que no período anterior eu comentei com vocês um caso, né, de um sujeito que chegou ao meu escritório dizendo que ele queria trocar de nome porque ele não gostava do nome dele. Ele ganhou o nome de Djavan dos pais por uma traquinagem do irmão mais velho, mas os pais acharam, legal, a gente gosta de Djavan. Por que a gente não chama o menino de Djavan? E, bom, chamaram o menino de Djavan. E o Djavan cresceu e nunca gostou do nome dele. Ele sempre teve vergonha do nome dele. Né? Ele procurou para um procedimento judicial para ele mudar de nome. Ou seja, ele queria deixar de chamar de Djavan. O que isso muda pecuniariamente para ele? Nada. Mas isso acrescenta alguma coisa na esfera? Ele vai ficar mais satisfeito se ele mudar de nome para um nome que ele gosta? Bom, então ele tem interesse processual. Mas existe um tipo de interesse processual especial que é o interesse processual recursal. Dito de outra forma, o recorrente, ele precisa demonstrar na petição do recurso que a decisão, se modificada, traz um resultado útil para ele. Algum espectro da sua esfera jurídica patrimonial ou não, dinheiro ou não, é mais benéfico se o recurso for bem sucedido. A vitória do recurso lhe traz um bônus. Ok. Né? Então, ele cumpre o interesse da lesividade. Daqui decorre uma questão muito importante. Eu não posso recorrer para discutir algo simplesmente abstrato. Uma tese, vamos dizer dessa forma. Né? Vamos imaginar que o juiz profere uma sentença julgando improcedente o pedido do autor porque ocorreu prescrição desse direito. Ponto. Está escrito na sentença. Tendo em vista a fluência do prazo prescricional, julgo improcedente o pedido, extingo a ação. Tudo bem. Entretanto, o juiz errou. Esse não era um direito obrigacional, creditício. Esse era um direito potestativo. Bom, vocês sabem a diferença. E os direitos potestativos não prescrevem, decaem. É diferente. Prescrição, crédito. Direito potestativo, decadência. Mas era um direito potestativo.
Bom, o juiz errou. Errou. Então, um de vocês resolve propor um recurso para dizer, excelência, tem só um detalhe, não é prescrição, é decadência. Qual é a modificação no estado de realidade que essa discussão de ser ou não prescrição ou decadência vai trazer para a vida de alguém? Qual é? Nada. O processo está extinto do mesmo jeito. O pedido está indeferido do mesmo jeito. Então, ao você recorrer sem ter o interesse, o tribunal, como mecanismo de triagem, de seleção, ele vai poder extinguir o seu recurso pela falta do interesse processual recursal não demonstrado. Ou seja, não está claro o que o seu recurso lhe trará de proveitos. Se não está claro, então talvez não traga nenhum. Se não traga nenhum, você não tem para que recorrer. Ah, mas a sentença está errada. Tá. Você quer chamar o juiz de burro? Escreva um artigo. Faça uma dissertação, uma tese. Venha estudar comigo. No mestrado e no doutorado da PUC Minas. O comercial. Né? Vamos fazer mestrado, vamos fazer doutorado. É diferente. Você vai fazer seu TCC. Você vai discutir o erro lá, na teoria, na academia. É totalmente errado, até abusivo, a utilização de uma figura recursal para, consequentemente, não te trazer proveito nenhum. Porque imagina o seguinte, um recurso é um exercício de direito de ação. Um recurso é a movimentação do aparato jurisdicional do Estado. Isso custa. Isso custa. Né? Então você está movimentando o Estado para discutir teoria. Lindo, maravilhoso. Eu adoro teoria, eu faço teoria. Mas nos livros. Nos livros. Né? Eu não vou fazer teoria num processo, numa peça. Às vezes você até cava uma teoria muito legal no processo, mas você vai divulgar no seu artigo, no seu livro, etc. Você vai fazer isso para lá, mas não aqui, dentro do judiciário. Então, o resultado, você tem que ter em mente a necessidade de que o seu recurso represente aqui uma expressão de utilidade para quem recorre. Então, isso é fundamental. E, mais uma vez, se o pressuposto da lesividade não ficar demonstrado, o tribunal extinguirá o seu recurso. Ou seja, ele não analisará o mérito da sua discussão. Ele não analisará aquilo que está sendo objeto do recurso. Porque esse é o pressuposto, digamos, formal. Ele é um pressuposto para que o recurso possa ser conhecido. Fica clara essa ideia? Ou seja, sem interesse, não tem decisão de mérito. Há outros pressupostos que também vão impedir que o recurso seja processado até seu fim. Depois nós vamos vê-los. Né? O primeiro é aqui, a ausência de interesse, a ausência de lesividade. Daqui recorre também uma questão muito simples. Quem tem interesse de recorrer? Quem perdeu. Quem perdeu. O ganhador não tem por que recorrer. Atenção, o que eu estou chamando de ganhador? Eu queria uma indenização de 100 mil reais. Eu ganhei 100 mil reais, eu sou ganhador. Ah, mas eu não ganhei 100, eu ganhei 90, então eu perdi 10. E eu posso recorrer para tentar obter esses 10 que me faltam da decisão. Eu sou
parcialmente sucumbente. Agora, se eu sou totalmente sucumbente naquela pretensão, sobre ela eu não posso recorrer, ainda que haja erros na decisão. Ainda que a decisão tenha problemas, eu não posso recorrer. Então, regra geral, apenas a parte que perde tem interesse e, portanto, tem direito a recorrer. O ganhador nunca. O ganhador nunca, entendendo que o ganhador precisa ser ganhador na totalidade. Se ele ganha parte, em parte ele é perdedor. Aí, sobre o que ele perde, ele tem direito de recorrer. Fica clara essa ideia? Professor, fiquei com Fala. uma dúvida aqui. Se o recorrente ele não demonstra ali com clareza, igual você falou, a questão do interesse processual, aí beleza, vai ser extinguido, né? Ele poderia novamente, ele poderia novamente propor um novo recurso, só que dessa vez mais bem fundamentado, ou acabou mesmo, zerou? Zero. Adriano, nós vamos chegar numa categoria de princípios. Daqui a pouco, quer dizer, né, vamos colocar assim, 8 e 9, que é uma categoria de princípios onde a gente separa a criança dos adultos, o joio do trigo. Uma petição inicial, se extinta sem mérito, 485, diz o 486, ela pode ser reproposta. O recurso, não. Você tem uma chance. Uma única chance. Então, se o seu recurso ele foi extinto sem mérito, meu amigo, já era. Já era. E isso é muito sério. Né? Então, isso é muito sério. Porque ou você faz o seu recurso bem feito, bem estruturado, né? Com condições de sucesso, ou ferro. Ferro. E aí não tem nada. Nem reza brava, nem galinha preta, nem encruzilhada, que vai reverter esse recurso que teve o seu procedimento, né, abortado em razão da falta de um pressuposto processual, como, por exemplo, aqui o interesse processual. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Porque, às vezes, o sujeito faz o recurso, sabe aquele recurso preguiçoso? Sabe assim? Bem vagabundinho mesmo, assim, só para constar, sem uma malha argumentativa, sem uma substância, ou como o povo da roça gosta de falar, uma sustância, que o recurso não para em pé. E aí o tribunal olha e fala assim, velho, não tem interesse. Ponto. Ferro. Ferro. O recurso extinto, por qualquer razão, acabou. Por força de um fenômeno que a gente já conhece, que é a preclusão. É a preclusão consumativa aqui. Ou seja, a sistemática processual, ela está dizendo para nós, você usou da oportunidade de propor o recurso. Sua chance acabou. E aí, Adriano, é que vem a treta, né? Porque então, alguns profissionais da advocacia estão acostumados a propor a petição inicial e toma na cabeça. Propõe a petição inicial e toma na cabeça. Até a hora que ele acerta o prumo da petição e o juiz despacha ela. Já tive uma situação em que um ex-adverso, o autor processando a empresa, meu cliente, precisou de 5 petições iniciais. Propus, contestei, o juiz ferro. Propus, contestei, o juiz caiu na inépcia nela. Ele foi acertar. Aliás, ele não acertou a quinta.
Mas ele desistiu, né? O seu cliente apelou, sem ser o sentido técnico mesmo, mandou a advogada a merda. Falou, pra puta que pariu, você não sabe fazer nada. E não voltou mais em juízo, porque teve problema. Vamos pensar que para cada vez que a petição inicial foi indeferida, ele pagou 50% de honorários advocatícios. Então ele perdeu 50%, 10% de honorários advocatícios. Então, se ele ia ganhar 100, de repente ele ia ganhar 90. De repente ele ia ganhar 80. De repente ele ia ganhar 70. Porque ele estava dando dinheiro para o advogado do réu. Bom, no caso, eu. Né? E, consequentemente, diminuindo a pretensão de direito material que ele podia alcançar. Isso é muito sério. Mas, bom, ele tinha a chance de reingressar em juízo. Se isso fosse um recurso, não. Essa chance não existe. Então, ou ele acerta, ou ele acerta. Fica claro? Né? A gente vai explorar isso um pouco melhor mais à frente, na verdade, em algumas aulas, onde nós vamos poder desenvolver melhor isso aqui. Beleza? Vamos adiante? Bom, princípio de número 4, que, aliás, começa aqui a responder o Adriano, né? É o princípio da consumação. O que esse princípio estabelece para nós? Ele é um princípio extremamente interessante, ainda que ele ganhe um novo nome recursal. No fundo, ele é um princípio velho, já conhecido por vocês, que ele está dizendo o seguinte: se eu não recorrer da decisão, consuma-se a decisão e preclui a oportunidade de eu questionar essa decisão no futuro. O princípio da consumação nos lembra aquele velho ditado: quem cala consente. Perdi, recorro. Não recorri, significa processualmente que eu concordo com essa decisão. E se eu concordar, nada mais há de ser feito diante desse cenário. Nada mais há de ser feito. Está resolvido. Esse princípio da consumação, ele pode ser aplicado tanto para as decisões que pode gerar a coisa julgada, lembrando que a coisa julgada nada mais é do que a consumação, ou se a gente quiser, a preclusão máxima, como muito bem leciona, né, meu querido professor de processo, o desembargador Zé Marcos Rodrigues Vieira, da FMG. Né, o Zé Marcos fala com muita propriedade. A coisa julgada nada mais é do que a preclusão máxima. Então, a hiperpreclusão, não porque prevista pelo CPC, mas porque está prevista pela Constituição. Né? Então, ela é supranormativa, supralegal. E, como consequência, a coisa julgada me impede de discutir isso no futuro. Ponto. Me impede de discutir isso no futuro. Para bem ou para mal. Seja ela uma coisa julgada material ou não, o formal. Mas aquele processo acabou. E naquela situação ninguém mais vai discutir isso. Só que o Código de Processo Civil também tem um conjunto de decisões interlocutórias que, se você não recorrer delas, presume-se a sua concordância. Ocorre a preclusão e a consumação. O que eu quero dizer com isso? Olha que coisa interessante. Eu não posso sucumbir na decisão agora, em determinados casos, que nós vamos ver, previstos no artigo 1015, e deixar para discutir no futuro.
como se isso fosse uma espécie de carta que eu boto na manga e fico assistindo. Lá na frente, eu perdi, eu vou atravessar um recurso discutindo aquilo. Não. Tem horas que esses meus gestos ficam parecendo TikTok. Né? Resultado. Túlio observou precisamente a decisão que indefere gratuidade de justiça. O CPC diz: você requer, artigo 100, o juiz nega. Você não agrava, você não vai poder lá na frente virar e dizer: mas eu tenho direito. Não. Você perdeu o espaço de oportunidade de discutir. Você perdeu o espaço de oportunidade de discutir essa questão. Se encerrou essa questão. Se encerrou porque exatamente a consumação dragou para o centro da Terra esta oportunidade. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Não dá para discutir. Isso é o princípio recursal, consequentemente. Então, ou você recorre, ou se cala. Nada mais há que se fazer diante desse cenário. Dúvida? Thalita, isso vale em regra para todos os recursos. Isso vale em regra para todos os recursos. Entretanto, tá, algumas decisões interlocutórias, e aí algumas, não sofrerão a consumação. E aí, às vezes, você pode reapresentar essa discussão. Ou deixar para discutir lá na frente sem interpor um recurso agora. Não sei se eu me fiz claro. Né? Então, diante dessa situação, você tem, de certo modo, em caráter excepcional, o que eu quero que você entenda é, existem exceções? Sim. Mas essas exceções estão em números menores do que a regra. Por isso a regra permanece. Para todos os outros recursos, a regra é a consumação. Para o ataque de decisões interlocutórias, eu ataco agora se a lei me autorizar, ou a lei pode dizer, não, espera, deixa para discutir isso um pouquinho mais na frente. E aí você guarda a discussão para ser lá na frente. Mas aí qual que é o problema? Thalita, quem vai definir se você pode recorrer agora ou não, não é você. É a lei. É a taxatividade recursal. A lei diz quando a consumação se aplica ou não se aplica. Não é uma questão do recorrente. É uma questão de definição da lei. Então eu tenho que observar a lei. A lei vai me dizer, recorra agora, ou você se fode. Não, você pode recorrer ainda lá na frente. Então tá bom. Beleza. Mas a possibilidade de utilização dessa estratégia se dá por um condicionante normativo. É o CPC, que está te permitindo postergar ou não postergar a discussão recursal. E mesmo assim, postergar para um determinado momento específico lá no tempo e espaço do procedimento. Não é algo assim, eu não vou mexer com isso agora. Espero 30 dias. Opa, mudei de ideia. Não. Agora vai ser lá no final. Vai ser lá no final. Mas lá no final. Lá no final. Porque aí a lei cria os obstáculos para te dar esses momentos. Perfeito? Fica claro?
né? Então, eu tenho uma situação bem delimitada, bem definida pelo ordenamento jurídico processual. Até para que o processo não vire bagunça. A preclusão ela existe para gerar esse fenômeno de organização do procedimento. Então, até para que o procedimento não vire zona. Então, tem ali seus momentos para que, quando há espaço, oportunidade de postergar a recorribilidade, ele vai acontecer lá, não onde você quer. Certa conta, tive uma cliente extremamente indecisa. Nós notificamos que ela foi sucumbente numa decisão interlocutória e falamos com ela. Vamos recorrer? Agora eu não quero, não. Tá, beleza. Passou-se o prazo recursal. De repente ela volta e diz assim, agora eu quero recorrer. Agora não. Agora não. A gente perguntou. Você nos enviou um e-mail dizendo que não queria recorrer. Então agora você vai esperar. Né? Então a consumação vai acontecer. Ou, em alguns casos, a reopção ela vai ter que esperar um momento formal específico dentro da estrutura do procedimento. Não é assim, vou chegando. Não. O trem aqui tem que ser bem organizado. Fica clara essa ideia? Alguém não entendeu? Senhores? Ok? Tá. Bom, nós temos ainda vários princípios para a gente ir desenvolvendo ao longo desta semana. Talvez a gente precise um pouquinho da aula de segunda que vem. Que segunda que vem? Que segunda que vem é carnaval? Bom, agora eu já não sei se a PUC vai dar aula ou não vai no carnaval, enfim. Eu confesso que eu já fiquei na dúvida. Vamos esperar o posicionamento oficial. Mas eu acho que talvez mantenha o feriado, né? Não sei. Mas, enfim, né? Eu ainda devo precisar mais 2 encontros para que a gente possa trabalhar ou talvez esgotar essa principiologia recursal e daí a gente vai avançar. Ficamos por aqui, né? E nos vemos na quarta-feira à noite. Perfeito, meus caros? Um grande abraço. Uma excelente noite para todos. Até quarta.